as pessoas estão cada vez mais longe delas mesmas. O silêncio nunca foi tão raro. O silêncio, ele é ao mesmo tempo uma forma de conexão e ele, por causa disso, ele assusta. Então, quanto mais a gente se esvaziar de tudo essa demanda, né, de fazer, estar ocupado, estar crescendo, estar trabalhando, estar se desenvolvendo, desejar isso, desejar aquilo, resolver isso, resolver aquilo, menos a gente pensa, menos a gente sente. Então, quando eu falo que a gente está desconectado da gente. E essa desconexão é tão perigosa porque quanto mais a gente se afasta daquilo que a gente quer e mais a gente vai se ocupar daquilo que não é a gente. E mais a gente adoece. E mais longe fica o tempo em que a gente vai conseguir se sentir a gente mesmo. Brisei, né? Claro, a gente pode dar nome para isso, né? Então, a gente... o que a gente quer da vida? O próprio querer, né? Eu quero uma carreira, eu quero uma casa, eu quero coisas que dizem que eu devo querer e que daí no fundo eu quero, mas eu nem sei por que eu quero, para que eu quero e onde eu vou chegar com isso, né? E por que isso afasta a gente da gente mesmo? Porque não é sobre as coisas, né? Não é sobre o amanhã, é sobre hoje. A nossa vida e a nossa satisfação enquanto ser humano, ela se resolve hoje, agora. E parece que a sociedade contemporânea colocou uma régua sobre esse hoje que eu acho que não é real. Eu acho não é real. É como uma referência, como se você tivesse uma referência de o que é um bom dia. E essa referência, ela é uma referência estética, de uma casca. Não é uma referência de um sentido, de um sentir, né? Então, eu não ficando em silêncio, né? Como eu não fico em silêncio, como eu não me escuto, como eu não me sinto, as respostas que me dão, eu simplesmente pego para mim, me dão pela cultura, me dão pelo desejo, né? Para eu me comparar com os outros, né? A parte da casca, né? Viver é trabalhar, ter uma carreira, ter uma casa, um carro, criar os filhos, né? Então, um monte de tarefas que a gente fala check, né? Viver bem é isso. Então, eu não ficando em silêncio, não me conectando comigo, não me conectando com o meu corpo, com o meu sentido, eu vou fazendo, né, dia após dia, o que é para fazer, né? E por que é tão assustador a gente ficar em silêncio? Porque o silêncio, ele vai trazer, é como se no silêncio a gente fosse rasgar, e rasgando e jogando fora tudo aquilo que não faz sentido. Porque se você pensar bem, não faz muito sentido as nossas preocupações, né? Elas são meio bobas, assim, se você olhar a longo prazo, assim, né? Por que eu tô perdendo o dia de hoje fazendo isso ou aquilo? Por que eu tô aplicando o meu tempo precioso, me ocupando disso ou daquilo, né? Então, e esse desapego, ele assusta, né? Por isso que a gente tem dificuldade em ficar em silêncio e em se escutar e se sentir, até porque eu acho que ninguém fala disso. Talvez nas religiões, né? Mas até mesmo nas religiões, as que não são muito contemplativas ou meditativas, tem muito barulho, né? Muito dever ser, muito... até nas religiões hoje há uma coisa da conquista, né? Da bênção ser associada ao material, né? Não que o material seja ruim, mas é que o material parece que afasta a gente daquilo que a gente quer e para que a gente quer, né? Não é que não devo ter um carro, não é que eu não devo ter um corpo saudável, não é que eu não deva promover para meus filhos coisas legais, né? É que não é sobre o fazer, mas sobre a sensação que a gente sente fazendo. E eu acho que a tecnologia atrapalha isso,
Porque, por exemplo, na corrida, a caminhada é um lugar de silêncio, de contemplação. E agora não mais, porque eu coloco meu fone de ouvido e ao invés de me escutar, eu estarei escutando algo de fora. Né? Então, acho que nunca foi tão importante fazer silêncio e tão importante se escutar. Mas também é assustador e a gente possivelmente vai encontrar coisas que a gente vai ter que lidar. Então, tem que ter muita coragem para fazer silêncio. E não só coragem, mas também resistência, porque eu tenho que deixar minha casa impecável, né? Eu tô olhando aqui enquanto eu tô gravando. E se eu ficar ocupada fazendo tudo aquilo que eu devo fazer com relação à minha casa, eu vou ter menos tempo ainda de ser eu, de ser gente, né? Porque eu vou estar cumprindo coisas. Assim como o trabalho, assim como o estudo, assim como a performance, né? A sociedade do cansaço, da exaustão, da ansiedade. E por isso tanto, né, cresci do pânico, porque o meu corpo quer uma coisa e eu faço outra. Então, o meu corpo deseja coisas e eu freio esse desejo. Então, isso gera sintoma. Então, quanto mais a gente deixar de se escutar, mais sintoma de angústia, de ansiedade, de pânico a gente vai ter, né? Me parece, não, né? A teoria traz isso como um projeto, né? A sociedade da exaustão, né? Da trabalha mais, ganha menos, trabalhar em 3 empregos. O vídeo cortou, acabou a memória. Mas só para fechar, qual seria então a solução? Esvaziar, ficar em silêncio. Olhar mais para aquilo que o nosso corpo diz quando a gente está vivendo as coisas, do que para o significado que foi dado para isso, né? Claro, só que quando você faz isso, pode ser que você vive uma exaustão tão grande de tudo que disseram que a gente deve fazer, que quando você fica mais em silêncio, você é como um copo muito cheio em que não dá para entrar nenhuma gota ali até você conseguir lidar com aquele barulho do silêncio, né? Então, sentir o próprio corpo, né? Na sociologia a gente chama isso de desnaturalizar, tirar do natural, né? Então a gente tá tão acostumado a fazer aquilo que dizem que é pra gente fazer e que a gente não para pra pensar se a gente quer fazer mesmo, tudo isso, né? Thalita, mas não existe sentido em fazer as coisas, o sentido a gente que dá. Isso é um perigo. E por isso que se despide de tudo isso, do dever ser cultural, ele é tão importante, mas tão assustador e talvez dolorido e até perigoso, quando a gente pode ver que nada no fundo faz sentido. Só que aí, desapegado disso, a gente pode escolher. No sentido de que deixar o nosso corpo escolher. Thalita, mas isso é impossível. Porque a gente precisa trabalhar e comer. Mas a gente pode escolher, tipo redução de danos, né? O que de todas as coisas que eu posso fazer para continuar comendo e mantendo uma rotina de uma pessoa dentro de uma sociedade, né? E que vai me custar menos uma energia psíquica, física, né? De abrir mão daquilo que meu corpo quer sentir, né? Então, acho que é sobre isso. E a gente precisa ter coragem de enfrentar o silêncio. Ter coragem de se enfrentar e bancar ali, né? O que tem que ser bancado. Faço terapia e nas últimas análises a gente tem falado muito sobre bancar o desejo, né? Então é muito difícil a gente assumir que a gente deseja e depois disso bancar aquilo que a gente deseja, né? Então e eu nos últimos anos fazendo um projeto para minha história, né? Eu penso que a conquista mais plena que eu posso ter enquanto pessoa nesse mundo é ter um dia leve. Parece tão pouco, né? Mas uma rotina leve. É quase que o meu corpo dizendo assim, deu, Thalita, né? Precisamos de leveza, precisamos de respiro, precisamos de... E é muito difícil para uma pessoa igual eu, que sou extremamente produtiva e sempre... e gosto de consumir conteúdo, de ler, de ver teoria. O silêncio, ele ao mesmo tempo difícil e necessário, né? Então, por isso que eu falo sempre, tenho repetido da importância do exercício, porque o exercício, ele empurra a gente para esse silêncio, né? A caminhada, a corrida.
E a meditação acho que é um caminho também, né? Mas eu lamento de estudando ali comportamento humano, de relacionamento, de famílias, de casais, o quanto o celular tem sido realmente um vilão, porque o silêncio que tinha antes de dormir, ele já não tem, porque as pessoas estão grudadas no celular. O silêncio que tinha ao acordar também não tem, porque as pessoas acordam e vão pro telefone. Então, o silêncio que podia ter ali no ponto de ônibus, ali na espera de uma consulta, ali na espera de dar horário para sair de casa, ele já não tem, porque tem alguém ali ocupado e consumindo algum conteúdo, né? Então, acho que nessa exposição a gente vai se esvaziando da gente mesmo, até o ponto que talvez as pessoas já nem saibam mais quem elas são. E eu penso que eu tô numa fase da minha vida e que eu olho para mim e fico pensando, tá bom, tirando todas as minhas obrigações enquanto pessoa, né, dentro de uma rotina, de uma sociedade, né, como trabalhadora, como mãe, tirando tudo isso, quem será que eu sou? Quem será que eu sou quando eu não precisar ser? Então ou quem será que o meu corpo, deixando ele ser, né, sem o julgamento, sem obrigações, né? O que esse corpo diria, né? O que esse corpo estaria disposto a fazer sem ser obrigado. Reflexões de um domingo. Não sei quando que eu vou postar? Tento postar hoje. Partiu.